Tá quase. Boa noite, povo! Vai lá, Gabriel, continua. Enfim, só falando assim, a razão pela qual a gente escolheu esse filme, né? Acho que é um filme interessante de trazer. Tem meio que um conjunto imaginário ao redor desse filme, né? A gente fala dele, tem gente que não assiste, que morre de medo, gente que não acredita em Deus, mas morre de medo do filme, e é uma complicação grande. Enfim, tu pode, por favor, passar aí só para a capa do negócio. Seguinte, pessoal. Alex, tu falou se tu tiver lido algum outro, tá? Mas eu esse filme a partir desses livros que estão aí, tá certo, pessoal? Natureza da Psique, Tranquilo. o Aion, a Psicogênese e Psicologia e Religião. Mais precisamente, esse filme, para mim, né, me lembrou muito uma parte do Natureza da Psique, que o nome é Espírito e Vida, e também os fundamentos psicológicos da crença nos espíritos, tá? E, bom, vamos começar aí, né? Pessoal, eu pensei da seguinte forma, não sei quantos de vocês assistiram o filme já, vocês podem levantar a mão aí, só para a gente ter uma noção de quantas pessoas já assistiram o filme. Tá. Então, a metade... Não, é um pouco menos. Aqui tem 4 pessoas, tem 4, 5. Calma. Deixa as mãos levantadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. O Exorcismo. Eu assisti o filme e li o livro também. Tem um livro também, né? Isso. Filme baseado no livro. Sem aquela comparação o que é melhor filme ou livro, né? Que são diferentes, são linguagens diferentes, óbvio que vai ser diferente o filme do livro, mas eu gostei bem mais do livro, eu achei mais profundo, achei que se aprofundou mais nas questões, nos assuntos que são abordados. Do William Peter Blatty, né? Ele participou do roteiro, né? Da criação do roteiro. E o diretor do filme, esqueci agora o nome dele, que eu acho William Friedkin, né? Isso, ele era diretor de documentário, né? Isso. Então o filme ele tem uma sensação, assim, dá para ver a estética do filme, ela é bem crua, né? Por exemplo, as pessoas que não assistiram o filme acham que o filme é sobre... O filme todo é um exorcismo, na realidade o exorcismo dura ali a parte final só, né? Isso. Enfim, eu não cheguei a ler o livro, para ser bem sério contigo, mas... O filme é tão cru, Gabriel, que você vê que o pessoal utilizou os efeitos sonoros do filme para causar estranheza, né? Para ter aquela essência Lovecraftiana, né? O som que vem do espaço. O pessoal utilizou até som de ovos sendo fritos para causar, criar algum efeito sonoro que seja muito, muito estranho, né? O estranhamento do outro, o estranhamento do seu lar, o estranhamento das pessoas que convivem no seu lar. O filme é muito sobre isso, né? O filme é muito a jornada de ter que se formar os afetos, de se formar os laços familiares que são desfeitos e são refeitos depois, a partir das jornadas, né, do filme. O filme fala muito sobre isso daí, né, Gabriel? Sim. Com certeza, tu é doido, mano. Tem muito subtemas, assim, né? São subtemas, são várias jornadas, né, do filme. Eu vejo várias jornadas. Eu gosto muito da jornada da mãe, particularmente. Sim. É muito interessante mesmo. Ela é meio que o nosso olhar, né, assim, de quem é cético, vendo o que está acontecendo, né? Ela meio que serve como uma audiência. O que eu acho interessante no filme, pessoal, é que a gente vai fazer uma análise psicológica, certo? Então, isso propõe que a gente escolha alguém para ser a psicologia que a gente vai analisar, né? A psicologia de alguns dos personagens. A gente pode fazer isso de forma múltipla e simultânea, mas ao assistir o filme, eu levei em consideração muito o padre Merrin, que é esse padre do começo, como sendo meio que... O filme meio que sendo a jornada dele, como eu falei, né? É uma visão, não esgota as possibilidades. Mas, enfim, beleza. Alex, tu vai falando aí também qualquer coisa, viu? Se eu passar de algum... Não, a tua visão é do Padre Merrin. Como eu disse, eu particularmente gosto da visão da mãe dela. Sim. Então vai passando, a gente vai se complementando aí. Mais rico ainda. Beleza, então, pessoal. A apresentação ficou da seguinte forma, tá? Eu tirei alguns prints do filme enquanto eu ia assistindo ele. Aí estão.
Então, não tem muito, na realidade, nenhum texto ou citação do Jung, a gente vai discutindo aqui, tem algumas coisas aqui, aqui grifadas aqui do livro do lado, qualquer coisa eu pego aqui uma assistência. Beleza? Uhum. Então, o filme começa aí no Iraque, nessa escavação que o Padre Mary está trabalhando, né? E logo em seguida a gente vê uma criança indo chamar ele, pode passar para frente, Marinho, por favor. E ele desenterrando a escultura do Pazuzu, né? Eu acho interessante primeiro falar do Pazuzu, que já é um personagem interessante, que foi escolhido no livro. No filme, na realidade, o nome dele nunca é dito, né? Mas no livro eles falam que é o Pazuzu, que era o demônio dos ventos do sudoeste, que era irmão de inclusive, de um dos deuses que aparece na epopeia de Gilgamesh. Então ele fazia parte ali, né? Ele aparece, na realidade, com outros nomes em outras religiões, mas era uma entidade conhecida nas culturas mesopotâmicas, né? E ele era usado, o amuleto dele, para poder afastar a deusa Lamasto, quando as mulheres estavam grávidas. Então ele tinha um caráter duplo, que já é uma coisa muito interessante para a gente que estuda psicologia junguiana, né? Então ele era um espírito que ao mesmo tempo trazia a seca, a morte e a fome, e ao mesmo tempo ele prevenia que a deusa da morte levasse a vida das crianças, né? E tem uma relação com o filme aí também, tá? A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, beleza. Pode passar, por favor. Uma coisa que eu acho interessante é a ideia de escavar, né? Tipo, de tirar do passado algo que estava preso lá, né? O Jung, ele fala da ideia dos arquétipos e de como eles são partes estruturais da nossa consciência, ou seja, eles nunca morrem, né? Então, quando ele é morto, na realidade, ele retorna para o fundo, né? Mas ele nunca pode morrer, na realidade, porque ele é uma figura arquetípica, né? E de lá ele atua, né? Ele atua nas sombras, por assim dizer, como a gente pode ver muito bem explicado por ele no drama na contemporaneidade, no caso do Wotan, né? O Pazuzu meio que funciona aqui dessa forma, né? Como se ele tivesse encoberto, né? Tivesse debaixo de algo, e aí o Padre Mary meio que tira ele, né? A gente já descobriu os deuses, né? Descobriu Deus. Isso. A gente já vê na reação do personagem dele, né? Que ele percebeu, tipo, né? Tipo, desenterrei aqui alguma coisa que não poderia... Algo muito forte, né? Isso. A sombra, né? Isso. E assim, fica claro, nos outros filmes, tá, o segundo é muito ruim, mas o terceiro filme é até um bom filme, de que ele já tinha lutado com o Pazuzu em outra instância, como se eles fossem meio que partes elementares, uma figura dupla, tipo o Batman e o Coringa, tipo assim, eles estavam fadados a se encontrar de novo, né? Como se o Pazuzu fosse de alguma forma a sombra aí da fé cristã do Mary, de alguma forma, né? Exato. Pode passar, por favor. Esse aí é outro artefato que eles encontram dentro do mesmo buraco, né? Eu achei muito interessante no local que ele encontrou. Gabriel, deixa só, rapidinho, é só para... Tu pode deixar o teu telefone no silencioso, porque quando fica batendo as notificações, ainda fica dando uma interferênciazinha. E se vocês puderem, quando uma pessoa estiver falando no microfone, aí todo mundo desliga para não dar... Porque de vez em quando dá uma falhazinha no teu áudio. É só para a gravação pegar direitinho. Tá. Beleza, então. Eu achei só interessante que no mesmo canto que ele encontrou o Pazuzu, ele encontra esse amuleto aí, né? Esse escapulário que depois vai aparecer. Ele continua aparecendo no filme, ele aparece na cena final do filme. Então, meio que onde ele encontrou o veneno, ele encontrou a cura também, né? Que também é uma ideia interessante para a gente da psicologia analítica. Né? Isso. Uma ideia muito cara. Sempre existe o duplo, né? As sombras e a luz sempre vêm junto, né? Exatamente. E essa parte eu acho uma das partes mais interessantes do filme. Quando ele está com esse amuleto na mão, lá na casa no escritório do outro arqueólogo, e o arqueólogo fala isso, né? O mal contra o mal. Isso. E é uma ideia muito interessante, gente, porque, por exemplo, no Fausto, que é uma obra essencial, né, para a gente entender o Jung, o Mephistófeles, ele se representa como uma figura que o mal tenta criar e o bem acaba criando, né? Então, a relação íntima do mal com o bem, né? De alguma forma, eu sei que às vezes, não sei onde vocês estão na leitura de vocês, mas fica muito claro que o Jung dá uma importância essencial para a discussão entre o bem e o mal, para o tratamento da neurose, né? Porque ele fala que a neurose tem uma questão moral, né? Um segredo, ou alguma coisa, algum tipo de
algo que não ficou claro para a pessoa, né, em relação à moralidade. Uhum. É isso que é interessante a gente trazer, né, isso aí, o mal contra o mal, né, como que você pode usar, às vezes, parte da sua sombra para enfrentar o mal do mundo, né? Quando você consegue incorporar traços da sua sombra, você agora tem uma habilidade maior de lidar com o mal do mundo, de alguma forma. Exato. E aí, a partir disso, né, enfrentando a sua sombra, na sua jornada, né, incorporando a sua sombra, que você consegue justamente complementar, né, completar a sua jornada e poder enfrentar, né? Uhum. E eu também pensei assim, aí porque eu tô tentando manter light, mas eu pensei também, por exemplo, que como ele afasta, mancho, essa grande mãe que era representada pela Lamast, Sim. pode ser que tem alguma relação com a vinda dele para Reagan, por conta que a mãe dela já mantinha ela numa posição infantilizada, né? Quase que uma relação sexuosa. Ela dormia na cama com ela mentia sobre... Enfim, mas isso é para frente, vamos. Não vai adiantar demais. Beleza, passei para frente. Essa parte também eu acho muito interessante. Quando ele meio que se toca que ele, tipo, né, tocou em alguma coisa muito forte e meio que como se ele tivesse acessado um conteúdo inconsciente coletivo, pensando dessa forma. E aí é muito interessante que o tempo para, né? O tempo cronológico, ele para. Isso. E a gente sabe que o inconsciente, ele não funciona de uma forma cronológica, né? O tempo do inconsciente é o tempo do eterno retorno. Então, o fato do relógio parar quando ele está lidando com esse artefato é muito, muito interessante. Eu acho, né? Uma jogada de mestre. Beleza, ele entrou agora em outro realm, né? Ele agora está lidando com figuras do inconsciente, por assim dizer. Isso. Beleza, tem a cena que ele vai para o deserto, e o filme também ele não deixa nada muito claro, que eu adoro, assim, eu acho uma coisa positiva na realidade. Ele vai para o deserto, encontra essa estatueta, assim, e tem até um momento que parece até um faroeste, né? Um contra o outro, assim, fica bem claro que ele trata disso. Beleza. Pode passar, Manu, por favor. Você vê a figura do Pazuzu em si, né? Figura interessantíssima, né? Interessantíssimo. Ele é um Pazuzu mesmo, representando o elemento ar, né? Sim, ele representa o vento é utilizado em vários momentos do filme, pessoal. Isso. No quarto da Reagan, ou então quando o carro lá tá chegando, o vento passa, então como se ele tivesse vindo, né? Ele tá vindo. E a figura dele, a gente pode ver que ele tá com a mão direita, assinando para cima, e ele tem um falo com a cobra. Falo, exato. E as patas de águia, né? E asas. Uma figura muito antropomórfica com várias figuras de animais, né? Mais pra frente a gente vai ver isso voltando em um dos desenhos da Reagan. Pode passar aí, por favor. Beleza. Essa introdução para mim do filme, pessoal, é uma parte essencial. Sem essa introdução, o filme não seria nem 50% para mim do que ele é. Essa parte que a gente acabou de dar conta, certo? Por causa que eu acho que ele dá um embasamento, tipo, o tamanho, a dimensão do que está acontecendo, né? A gente não está lidando com algo assim, né, pequeno, né, um demônio milenar, por assim dizer, né? Beleza. Outro tema interessante também que o filme trata repetidas vezes é sobre a perca da fé, né? Os padres do filme estão constantemente se questionando se eles ainda têm fé na igreja e no Cristo. Isso é muito interessante, né? Eu não tenho aqui uma resposta para dar para vocês, mas eu acho essa questão da perca da fé é muito interessante. O que é que isso significa, né? Aí eu penso que já é uma extrapolação minha, né? Se a gente pensar em Deus como uma tentativa de capturar a experiência religiosa, que é, né, a experiência luminosa com si mesmo, é como se fosse um fechamento do eixo do ego com si mesmo, né? Porque a gente bem sabe que acarreta todo tipo de adoecimentos. Porque quando o ego para de receber, né, se nega, né, a manter uma relação com si mesmo, ou ele fica pequeno e é dominado por um complexo, ou ele infla para poder ocupar o espaço que outrora seria do si mesmo, né? Beleza. Pode passar para frente, por favor, mãe. Pessoal, quem tiver pergunta aí também, ou colocação, viu? Pelo amor de Deus, levante a mão aí. Aqui a gente só explora um pouco mais do outro padre, né? Vai, Felipe. Cara, achei interessante sua última fala, né, sobre essa questão aí dessa perca da fé, porque realmente, cara, hoje para muita gente é difícil a gente dizer que teve uma experiência religiosa concreta. Eu digo isso porque, como tu sabe, eu vivo na realidade da igreja, então, né, eu tenho observado muito isso, essa falta de gente indo, mas que não vive intensamente essa experiência.
sabe? É como se você tá na igreja hoje fosse uma questão de status mais, do que simplesmente você viveu o que ali está sendo pregado, entendeu? É uma coisa assim muito preocupante, é uma coisa muito preocupante mesmo. O cristianismo, com todas as suas vantagens, a gente bem sabe, como fica muito claro estudando Jung, né, que ele também é uma religião que só se sustentou durante esses últimos milênios, porque ele foi suportado por várias introduções do gnosticismo e de outras religiões que ele meio que foi absorvendo para poder criar o imaginário cristão, né? Isso. Você vê que o elemento do ego dele fica constantemente, né, em questionamento por conta desse relacionamento que ele tem com a mãe, né? É uma ferida que fica sempre aberta, o fato dele se cobrar até o fim, até a despedida da mãe dele, né? E fica essa ferida em aberto, daí mais na frente a gente vai ver, né? Talvez isso tenha contribuído bastante, justamente por dentro dessa jornada dele como herói também, né? Essa ferida ter sido, essa chaga, esse ter sido exposto, essa ferida ter continuado aberta, isso daí contribuiu bastante para que o ego dele ficasse em questionamento, enfim, e isso daí colaborou para a perca da fé dele, né? Porque ele se cobrava, né? Ter que tratar bem a mãe, e talvez ele tenha visto isso como tendo falhado, ter deixado a mãe dele, não ter proporcionado o melhor para a mãe dele, enfim, isso para mim é um elemento essencial, isso contribuiu bastante para ele, para essa perca de fé dele. Sim, concordo. Alguém mais aí? Tem duas pessoas com a mão levantada, né? 3. A Mônica levantou a mão. Tá. Mônica? Olá, Gabriel, Marina, Ludmila, que é quem eu conheço, embora o Alexander também já o vi antes, noutra apresentação. Prazer, Mônica. Eu não estou a conseguir pôr a câmera a funcionar, não sei porquê, acho que é um problema do computador, porque eu até costumo mostrar a careta aqui. Então, eu vi o documentário Marina, porque eu não quis ver o filme, não. Então, no documentário de 1h25, o ator que era padre, ele era mesmo padre. Ele era mesmo padre, pelo menos ou um ou os dois, mas eu acho que era só um. Ele era mesmo padre. Eu acho que isso também foi importante no filme, não é? Porque, e mesmo o facto de quem escreveu este filme ser um comediante e de repente decidir fazer um filme destes, baseado numa coisa que ele tinha ouvido falar, eu achei interessante, não é? Um extremo, alguém que faz uma coisa de rir e vem e traz uma coisa completamente contrária, não é? Eu achei esses dois aspectos bastante interessantes, não é? Acho que foi um desafio de fé também para este ator padre, e a curiosidade de coisas que aconteceram, não é? De determinada altura de chamarem um outro padre para vir a benzer o espaço porque alguma coisa ali não estava bem, porque houve um incêndio. Eu achei espetacular mesmo. Achei que o documentário foi bastante elucidativo, mas obrigada. Eu acho que no caso deve ter sido o padre Carlos, né? Que o Max von Sydow não era padre, né? É este que está ali sentado na mesa. Este eu tenho a certeza que era mesmo padre, mas o outro já não tenho a certeza, porque eles acho que eram 3 no filme. Sim. O Max von Sydow é o padre Merrin. Um era um ator muito conhecido, isso, que eu não sei quem é. E este que está sentado ali na mesa era padre mesmo. Este eu tenho a certeza, que eu vi no documentário. O mais velho com certeza não era padre, que é o padre Merrin, que era o ator Max von Sydow, que já vem de ator sueco clássico, já vinha de um outro filme que tem questionamentos a respeito da vida, clássico, que é o Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, que eu acho recomendadíssimo, inclusive, depois que assiste o filme, para você recuperar a sua fé, eu acho que eu recomendo que assista o Sétimo Selo. Muito bom. Com o Max von Sydow, recupera a fé da pessoa, mesmo quando a pessoa está diante da morte dela. Enfim. Sim, com certeza. Eu acho que a ideia da perca da fé também é interessante, porque mesmo que a gente não participe de nenhuma religião, no sentido da instituição, para mim, né, eu entendo como se fosse a habilidade de você perceber que o seu ego não dá conta de resolver a vida, né? E que você vai precisar, muitas vezes, contar com a sua totalidade anímica, e que quando você meio que fecha essa conexão, é tudo que a gente comentou, né? O que é que isso causa, né? O que é que isso pode vir a causar. Tem outras mãos levantadas aí, pessoal? Alguém mais?
Eu também não tô olhando o chat, tá? Se tiver alguma coisa no chat aí, vocês, por favor. A Letícia levantou e a Marina está levantada também. Tá. Não, eu levantei, foi sem querer. Minha mão tá levantada ainda? Não, agora Não, foi. já baixou. Tá, foi Quer sem falar, querer. Marina? Beleza. Marina? Não, é só, foi mal. Não, é porque eu acho que vocês acabaram falando que eu ia falar, que é basicamente essa questão do si mesmo, que quando você acaba negando, não a fé, mas a experiência religiosa, eu entendo como se você estivesse empurrando certos conteúdos que deveriam estar conscientes, né? Você acaba empurrando isso para o inconsciente. E isso acaba irrompendo na consciência com uma força muito grande, né? Que no caso poderia estar sendo representada como um Pazuzu. E outra coisa também é que eu não vou lembrar agora o nome exatamente do artigo, mas tem um artigo que foi feito mostrando, comparando ateus e pessoas que são crentes, né? E aí eles falaram que na verdade, assim, porque tinham outras pesquisas feitas que mostravam que pessoas que eram crentes, né, em alguma entidade, elas acabavam sendo mais de bem com a vida, digamos assim. E aí foram feitas novas pesquisas, só que dessa vez com ateus convictos e também crentes que não tinham uma fé muito forte, assim, um negócio meio fraco, assim, e também com ateus que não sabiam direito por que eram ateus e pessoas que acreditavam em alguma coisa, né, que são teístas, que acabam, tem uma fé mais forte, né, e aí viram que na verdade, a diferença que faz nessa questão da qualidade de vida é exatamente a força das suas convicções. E eu acho que isso tem muito a ver também com si mesmo, né? Só porque fiquei com vontade de pontuar isso né, para não, a gente às vezes não confundir, porque muitas pessoas acabam pensando, né, a psicologia analítica e a galera é crente em Deus e tudo isso. Aí eu lembrei, né, dessa questão. A Derlange levanta a mão. Oi, gente, boa noite. Esse ponto que a Marina tocou me lembrou, né, que um dos, um dos pontos que evita, né, que ajuda na prevenção de ideação suicida, automutilação, é justamente esse fato de você crer em alguma coisa, né, essa questão da fé. Justamente por isso, porque tem esse elo, né, com algo que traz sentido à vida, que é superior a si mesmo. Então, não é a atitude religiosa que o Jung descreve, né? Que algo é despertado dentro de você que aponta para algo maior do que você mesmo, do que a sua própria vida. E isso norteia tanto a vida de uma pessoa que é uma prevenção até para pensamentos ou ideações de suicídio. Né? É uma das coisas que ajuda a prevenir. Perfeito. Com certeza, Delange. Eu só acho assim, pessoal, a gente está parado aqui, mas vamos lá. Eu só complementando, né? Eu acho também que a galera às vezes pensa, tipo, é uma crítica que quem fazia era o Marx, né? De que ele falava que a religião era o ópio da massa. E é tipo assim, né? Como se a religião fosse um grande travesseiro no qual as pessoas colocam a cabeça dela para, assim, né? Elas passam para frente a responsabilidades que outrora seria delas. Eu não concordo. Acho que essa crítica, na realidade, é rasa. Por causa que a religião, ela traz um conjunto de responsabilidades, obrigações e dogmas que, na realidade, constrangem e colocam em cima do indivíduo uma certa pressão que, né, por exemplo, a ideia do pecado, ela basicamente escreve isso, né, de que você vai pagar com sua alma se você engajar em certo tipo de atitude tabu, né, por assim falar, de acordo com a religião católica, né. Então, não é só para ficar tudo, não é uma situação de conforto, né, na realidade a ideia de Deus, quando a gente vê naquele do Jó dele, resposta a Jó, a gente vê que na realidade ele incentiva uma atitude de você lutar com Deus, né? Assim, não é você aceitar de bandeja tudo que lhe disserem. Na realidade, você constantemente tentar lidar com essa ideia e tentar ver ela por outra perspectiva, pensar sobre ela, enfim, né? Eu acho que é uma participação ativa na sua atitude religiosa, né? Que eu acho que é essencial. Você constrói ela, né? Felipe. E, Gabriel, rapidinho, só para costurar aí o que tu falou,
E também a gente dizer que a religião é o ópio do povo é você ignorar várias evidências antropológicas que se tem ao longo porque a religião ela está presente no mundo desde que o mundo é mundo, assim, desde que se sabe da história do homem. Você tem várias pinturas rupestres, por exemplo, que mostram a relação do ser humano com o divino, e assim, isso em todos os lugares do mundo. Você vê cavernas de vários lugares do mundo, e em vários povos diferentes, sempre está presente a relação com o divino. Então, assim, é um pouco reducionista, um pouco muito reducionista. Pode permanente, né? Como a gente sabe pela participação mística, os primitivos, eles habitavam as florestas, os locais que eles viviam, com todo tipo de conteúdo mental, né? O que estava dentro da cabeça deles, na realidade, estava no mundo. Felipe, fala aí. Pois é. E para complementar aí, falar sobre queria colocar que, como no Evangelho Jesus mesmo falou, aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz e me siga. Então, ele já estava orientando desde o início que não haveria um caminho fácil. Ele sabia, já desde o início, que a humanidade era facilmente corrompida. Então, a partir do momento que a gente aceita essa realidade, né, de que a gente tem esse risco de se corromper, eu acho que fica mais fácil visualizar o que ele prometeu. É que sim, mas porque no símbolo fica muito claro, mas que o cristianismo pagou um preço muito alto por tentar tirar da divindade as características que o judaísmo colocava juntas, né? Que era tipo a maldade, a ira de Deus. Então, o cristianismo, quando ele tentou excluir isso da figura do divino, ele acabou criando uma sombra do divino, né? Que, na realidade, é a figura do anticristo, né? Que o Jung até fala que é como se fosse a figura que é necessária vir para que aconteça a compensação, né? Então, essa atitude do cristianismo de expulsar a maldade de Deus, pessoal, é uma ideia muito boa e serviu para muita coisa. Mas a gente também paga o preço, né? De certa forma. Perfeito. Pode passar para frente, por favor, Marina. Obrigado. Beleza. Uma Ouija. E aí ela fala que conversa com o Mr. Howdy, né? Com a mãe dela. E, bom, eu só achei interessante, isso é uma coisa que eu brincava quando criança, né? Mais gente brincou com isso daí, quem nunca, né? Pois é. E, bom, assim, né, no filme não fica claro, pessoal, como é que, de que forma e por quê, até o padre Karras pergunta isso, não tem uma resposta, por que o Pazuzu vai parar logo nela, né? E a gente pode pensar um pouco na teoria do sincronismo, que as coisas elas têm uma relação que não é clara para a nossa tentativa de redução, né? As coisas têm uma relação que não fica claro para a gente através da consciência, né? Enfim, é o máximo que eu consigo extrapolar de como que foi daí, né? O que aconteceu no Iraque. Eu acho que foi por conta disso, justamente, foi o veículo, né? Quando a gente pega a tábua da Ouija, né, que se diz que é justamente como funciona como um portal, né, de abertura para um veículo, né, de convergência dos espíritos, enfim. Eu acredito que o filme ele queira justamente passar isso daí, que o Pazuzu chegou até a Reagan através da Ouija. Eu acredito que tenha sido o portal que tenha veiculado o Pazuzu nesse exatamente, o mediador, né? Tipo um psicopompo, né? O que se coloca isso, pronto. É um objeto rico em mana, né? Exato. Libidinal, por parte da Reagan, vamos supor que a Reagan... Pessoal, a gente está tentando excluir toda a metafísica, tá? Então a gente vai tentar tratar aqui como se fosse conteúdo psicológico, né? Então, excluindo a metafísica, se ela tivesse feito um investimento libidinal grande sobre o objeto, tivesse investido nele a capacidade de apontar para ela os conteúdos que outrora a mãe dela tentava manter inconsciente nela, pode muito bem ter funcionado dessa forma, né? Isso. Pode passar para frente, por favor, Manu. Pronto. Aí a mãe dela mentindo para ela, tá, gente? Então a gente vê que a mãe dela mantém ela numa relação, como a gente falou, né, infantilizada, se a gente quiser até extrapolar um pouco mais, até incestuoso, né? Como se ela não envelhecesse, né? Ela não tem nenhum traço de maturação, né? A mãe dela tenta manter ela aí numa mentira, né? Dormente numa mentira, em relação à relação dela com o pai dela, enfim. Pode passar. Isso daí é evidenciado pelo seguinte: o que é a mãe da Reagan no filme, né? Ela é uma atriz. Ela é uma atriz. Ela é uma atriz, é uma pessoa que emula, né, personalidades, é uma pessoa que
nesse caso, falha ao ter que manter uma relação espontânea com a filha, né? A queda da mãe da Regan nessa jornada de ter que ver a filha dessa forma, talvez tenha vindo por esse fato, né? Que é uma pessoa que, dentro da casa, né, do ambiente, do lar, é uma pessoa que ela não corrobora com as funções da maternidade, né? Sim. Ela não traduz de forma espontânea a maternidade, pelo fato dela a profissão dela ser uma atriz, né? Exatamente. Interessante, mano. A gente tinha pensado nisso. Tem outra coisa agora, quando tu falava, nessa mesma cena aí que a gente tá vendo, a Regan pergunta sobre o namorado da mãe dela, e a mãe dela mente de graça, podendo ter muito bem dito, é um namorado novo, minha filha e tal. Ela fala, Exato. é um amigo. Então a gente vê que ela mantém a menina no escuro, né? Assim, exatamente. Né? Debaixo da asa, como a gente sabe que a grande mãe, né, na versão negativa dela, o faz. Uhum. Pode passar para frente, por favor, mãe. A mãe devoradora. Beleza. Aqui só aquela mesma ideia sendo colocada de novo, tá, pessoal? Que o padre Karras, né, falando que acho que tá perdendo a fé. A gente já tratou disso extensamente, então acho que tá tranquilo. Pode passar. Aqui a gente vê a mentira da mãe dela, né? Então a gente vê a mãe dela, na realidade, aos gritos, tentando contactar o pai dela, que é ausente, fica bem claro que o pai dela é um pai ausente. E aí depois a gente vê, no próximo slide aí, a Regan escutando tudo, né? Isso. A gente vai ver um pouco mais na frente que o médico, tentando analisá-la, ele mesmo fala, né, que as atitudes dela, as atitudes irresponsáveis, assim, de alguma forma meio abruptas, podem ser uma tentativa de não cair numa depressão, de alguma forma, né? Ele descreve dessa forma, né? A gente vai essa relação da mãe com os médicos é uma coisa, com a ciência em si, né? Uma coisa particularmente interessantíssima e peculiar nesse filme. A relação com a medicina, a relação com a ciência, né? A perca da fé dela com relação à ciência, né? Sim. Os médicos tentam explicar ao longo do filme, de inúmeras formas, o que a Regan possa ter. Aí eles começam a dizer coisas que ele disse assim, ela com certeza está com um desbalanceamento na cavidade eletroquímica do cérebro. Gente, isso não existe, esse tipo de coisa, simplesmente não existe. Então, é uma explicação completamente alheia para a mãe, né? Você vê ela em vários momentos, ela cercada, assim, quando eu assisti esse filme, assim, no ano passado particularmente, eu fiz vários prints, assim, de várias cenas do filme, ela no meio de uma sala cercada, rodeada de médicos, né? Aquelas figuras todas de jaleco, sabe? A ciência, assim, sufocando, justamente, colocando uma sombra para ela, né? Colocando em frente à relação que ela tem com a filha dela, que ela não consegue explicar. E a queda dela, né? Enfim. Sim, o filme trata muito da questão dos limites da ciência, né, de certa forma, e da tentativa de nós, pessoas secularizadas, de tentarmos explicar tudo através da ciência, né? Sim. Por favor, Marinho. Eu acho que pode passar 2, viu? O próximo é tipo só a Regan meio que escutando. Você vê como é o visual da Regan antes, né? Sim. Ela, tipo, a menininha, assim... Ela tinha 12 anos. Essa cena é terrível, né? Essas cenas dela sendo examinadas são terríveis. As cenas hospitalares, pessoal, para mim, dão mais medo do que a cena do final. É o que eu ia dizer. Eles mostram de uma forma tão crua, assim, tão invasiva os procedimentos, né? E como eles não geram nenhum resultado, né? E a gente vai vendo que ela vai piorando na realidade, né? O médico evita que a mãe dela pensa em ir no psiquiatra, ele fala, não, ainda não. A gente primeiro tem que esgotar todas as interpretações somáticas, ele fala alguma coisa desse tipo, né? Enfim, esse tema de tentar explicar o que está acontecendo pela ciência, né? Por exemplo, a gente vê, eu estou me sentindo meio mal, eu vou pesquisar como é que eu posso aumentar minhas taxas de dopamina. Entendeu? É meio que isso, a gente tenta meio que usar a química para dar conta da nossa vida, né? Assim, e não dar conta dos problemas em si, né? Da origem dos problemas. Que no caso da Regan, a origem do problema é essa relação incestuosa com a mãe.
E tudo é tratado menos isso, né? Sim. Uma das cenas mais horríveis, justamente, que eu achei, que eu tive mais, inclusive, medo mesmo no filme, quando ela tá com uma máquina em cima dela, a máquina começa a fazer uns barulhos, assim, horrorosos, assim. Aquela cena muito horrível. A cena do exame, uma espécie de uma traqueostomia que ela tem, né? O sangue se esvaindo, assim, é muito, muito cru aquilo. A Maria. Felipe? Zé, só complementando o que tu tinha falado, Gabriel, como se tudo pra gente tem que ter essa explicação do palpável, né? A gente quer analisar tudo, principalmente nesse ramo biológico, no ramo psíquico, infelizmente, muitas vezes acaba sendo ignorado. Isso. A gente acaba não indo pro cerne do problema, infelizmente. Sim. Por exemplo, né, a gente pode ver isso na faculdade, pode passar. A gente vê isso na faculdade, o pessoal fala assim, cadê o inconsciente no cérebro? É muito engraçado. Por causa que é um termo, pessoal, que ele busca explicar uma realidade psíquica, né? Então, tipo, da mesma forma que a bilis não é tudo que o cérebro é, não tudo que o fígado é, então também os movimentos neurônicos que a gente vê, né? Não é tudo que não dá conta de explicar a realidade psicológica, né? Que é muito mais complicada ainda. Então, essa tentativa de reduzir, né? Reduzir é sempre constante. Aí, pronto, tá ficando aí, ó. Ele fala, ó, ninguém sabe a causa da condição dela, né? Do comportamento hipercinético. Ó, as ideias. As ideias. Só porque eu não sei qual é a próxima fala, ele vai falar alguma coisa. Pronto, ele fala ó, que os sintomas dela podem ser uma hiperreação, uma depressão, né? Isso. Que é até interessante, na realidade, o que ele apontou. Porque eu penso da seguinte forma, vamos supor que tem certos conteúdos que querem aparecer para ela e não aparecem, né? A gente bem sabe que quando esses conteúdos do inconsciente, nesse texto que eu falei do Natureza da Psique, ele faz as distinções entre os complexos de origem do inconsciente pessoal, certo? Então, eles são sentidos com uma certa negação, mas eles não são tão disruptivos para o ego quanto um conteúdo inconsciente coletivo, pessoal. No Natureza da Psique, ele deixa bem claro que quando um conteúdo inconsciente coletivo ele aparece para o ego, ele tem a capacidade de mudar o comportamento da pessoa completamente, assim, né? Que é a experiência do caso religiosa, que experiência religiosa não quer dizer que é uma experiência positiva, tá, gente? Quer dizer que é uma experiência no qual o ego teve que ser exposto a um conteúdo que é luminoso, que é demais, por assim dizer, né? Sim. E, bom, se aquele tabuleiro de Ouija serviu para Reagan como esse condutor, para que isso que estava outrora no inconsciente vir para a superfície, e a sexualidade é algo que passa pela esfera pessoal, mas tem um poder que é, na realidade, do inconsciente coletivo, a gente pode perceber aí uma certa inundação, né? Algo que veio e invadiu a menina, né, de alguma forma, e a agressividade também. São os dois comportamentos que a gente vê nela, quando ela está possuída, né, entre aspas aqui. A sexualidade, né, e a agressividade. Exacerbadas, né? Isso. É isso. Pode passar mais. É interessante também tu ver que, porque quando ele fala hipercinética, né, se eu não me engano, o TDAH era chamado de síndrome hipercinética. Isso. Aí ele diz que pode ser uma reação exagerada da depressão. Aí tu vê a antiodromia, né, porque é basicamente o oposto. Exatamente, é o oposto. É interessante. Beleza, aí, pessoal, a mãe que a gente viu lá, todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas assistiram, né? Mas, enfim, a mãe do padre Karras, meio que tem uma piora, tem um quadro que o tio dele fala que foi um quadro psicótico, que interna ela no hospital, ela morre logo depois. Essa cena dele entrando no hospital é muito boa, pessoal, para quem não assistiu o filme. Muito boa, que ele fala, tipo assim, alguns takes de quem mora no hospital é bem macabro, assim, de alguma forma, né? E também o filme, não sei se o filme ele queria fazer esse paralelo, mas ele constantemente faz, né? A mãe da Reagan chega e fala que ela precisa de um exorcismo, aí o padre, que é a figura religiosa, fala, não, mas ninguém faz mais exorcismo, desde que a gente descobriu a esquizofrenia e a paranoia. Então, tipo, ele faz o paralelo assim, o que outrora era de domínio da religião, agora está nas mãos da ciência. E o filme meio que faz o argumento de que não, né? De que algumas coisas nunca vão poder ser absorvidas pela ciência, né? Pode passar aí. Aí, quando a gente vai ver ela na cama,
Acho que pode passar alguns até. Ela vai ver ela na cama, né? Aquela culpa que o Alexander tinha falado em relação a, né, que ele se sente muito culpado de deixar a mãe dele morrer, apodrecer lá no apartamento. E aqui a gente já vê uma piora no quadro da Regan, né? Ela já faz xixi no tapete e fala pro cara aí, que é a namorada da mãe dela, que ele vai morrer, né? Isso, exatamente. O próprio Caris, ele representa muito bem essa dualidade da pessoa religiosa no século XXI, né? Isso. De um lado, a pessoa quer manter a fé, mas ela vê a fé sendo atacada constantemente por fatos e construções que a gente pode pensar assim, pessoal. O cristianismo, na busca pela verdade, criou a adaga que viria para matá-lo, né? Então, o cristianismo, ele pregou tanto. O Jung fala assim, que quando o cristianismo estava na época gótica, o eixo que o cristianismo explorava era um eixo vertical, que era entre o ser humano e o divino, em cima. E quando a conduta virou para uma conduta materialista, o eixo era horizontal. Então, era o homem no mundo explorando tudo que tivesse ao redor dele, né? Então, a gente pode ver um movimento aí de polaridade muito forte, né? E a gente bem sabe, estudando, que a gente tem que procurar o caminho do meio, né? Então, a atitude religiosa meio que foi desprezada, né? E no filme, pessoal, tem várias cenas, a mãe dela andando na rua e passa duas freiras, a mãe dela faz quase com a cara, tipo, isso aqui não acabou ainda, tipo, só ainda tá no mundo, o que é que esse povo ainda tá fazendo, né, com isso no mundo, né, de alguma forma. Beleza. A Regan entra no primeira cena na cama se tremendo, a mãe dela começa a levar mais a sério, né? E é o sonho do Padre Caris, pessoal, isso é legal da gente interpretar, né? Eu não sei. É legal da gente interpretar, mas eu não sei. Isso é só muito bem feito e dá medo, meu irmão, essa cena, dá um medo. Porque ele vê a mãe dele subindo, né, de uma entrada de metrô. Ele tenta falar com ela, ela meio que não nota, ou se o nota, né, não fala com ele, volta e depois o colar cai, né? Aquele mesmo colar que aparece no começo do filme junto do Pazuzu. Muito interessante. Eu não vou nem tentar aqui interpretar, porque eu realmente não sei. Mas é legal a gente conversar, a gente pode... Muito forte essa cena. Interessante, Vitor. Pode muito bem ser, por causa da situação. Pode muito bem ser, né? Tipo, a pessoa tem uma posição de fé a vida toda e a mãe dele é, tipo, de alguma forma tirada dele, né? Isso pode gerar uma atitude muito, muito similar. E se o inconsciente precisa agora produzir né, como a gente bem sabe, um efeito compensatório. Beleza. A Mônica levantou a mão. Oi, Mônica. Oh, Gabriela, essa medalha, no documentário falava que a determinada altura ele vai a passar num corredor e há alguém que o chama e que lhe dá uma medalha e que essa medalha é para o proteger devido a ele estar a mexer com tudo o que está a mexer, porque de alguma forma aquilo vai ter um retorno, mesmo sendo um filme, não é? Mesmo sendo o que é. Eu não sei se isso tem alguma relação com essa medalha que caiu no sonho, não é? Como referiste que caiu a medalha, não é? Eu não sei se é a mesma medalha. Sim, eu acho que essa medalha ela aparece no começo, aparece nesse momento e aparece lá no final, né? E é quando ele, na realidade, o Padre Caris, quando ele perde a medalha, que ele... Enfim, eu não quero dar aqui o spoiler do final do filme, mas quem já tiver assistido, né? Quando ele é possuído. Então é como se ele fosse um objeto... tem alguns filmes que têm essa mesma ideia, claro, essa mesma ideia. Tipo, quando o herói tem que entrar no inconsciente, ele tem que estar em posse de algum objeto que o permita voltar, né? Então, no Labirinto do Fauno, tem uma cena que ela vai na cena do banquete, ela tem uns giz, e com os giz ela consegue fazer a porta de volta, né? E em outros filmes a gente vê essa mesma ideia, né? Que é a ideia, por exemplo, quando a gente vai lidar com os conteúdos do inconsciente coletivo, a gente tem que estar preparado, né? O Jung, ele fala que, por exemplo, quando ele percebia que algum paciente dele estava para entrar no momento mais forte de lidar com alguma neurose, ele, às vezes, trabalhava as habilidades conscientes da pessoa, quase que como se fosse deixando ela mais preparada, né? Deixando ela mais preparada para que, quando aquilo fosse aparecer, ela tenha a habilidade de lidar. Um estado de alerta, não é? Isso. Ele fala isso na psicologia e religião. Pode passar, Maria, por favor. Da medalha que a gente estava falando, né? Beleza. A cena do hospital, só para a gente ilustrar aí, mais uma... Se repete, né? Durante o ato do meio do filme,
essa ida ao hospital e eles dão outro diagnóstico, a mãe volta para casa, a situação piora, eles voltam para o hospital, enfim. Ó, eles não encontram nada, né? Aí outro teste. E o quadro dela piorando, né? Aí, no caso, a coma comum, enfim. Então, o que eu acho que a gente pode interpretar é que, assim, enquanto a gente tentar dar com o inconsciente, usando os termos, por assim dizer, né, do consciente, né, a gente não vai ter o resultado, porque a gente não está deixando que ele participe, né? A gente não deixa que ele se expresse de alguma forma, ele acaba tendo ganhando um aspecto que a gente sabe, né, que ele fala, primitivo, infantil, e também pode ser algo amedrontador, né? Isso. Pode passar, Marina, por favor. Enfim, os médicos tentam ainda falar para a mãe dela, tipo, não, mas pode ser tal e tal, e aí ela já, nesse momento do filme, ela já tá, tipo, vocês estão me fazendo de besta, né? Assim, como? A descrença dela, né? Vocês viram ou não viram ela na cama, né? Pode passar, por favor. Olha, até nesse momento, pessoal, ela já estava batendo no pessoal, certo? Super agressiva. Ela já tinha cuspido na cara do médico, enfim. E aí ele ainda fala assim, ó, eu sei que a tentação de ir para a psiquiatria é grande. Nesse ponto ainda, e a psiquiatria, nem psicólogo, hein? Para vocês verem, tipo, como o fator psicológico é excluído da equação, certo? Pode passar, por favor, mãe. Mas qualquer psiquiatra razoável tentaria exaurir as possibilidades somáticas, né? Bom, que é isso que a gente estava comentando até aqui, essa atitude sempre científica de alguma forma, né? Materialista. Pode passar, Marina, por favor. A cena lá que o Alex estava falando, que é horrível, que é essa bateria de testes aí, né? Que eles ficam fotografando ela. Assim, porque é uma criança, né? Então, não sei, foi muito bom. Sacada, muito bom. Enfim, passei, Marina, por favor. Os ventos que a gente tinha visto, né? Mais uma vez, janela aberta. Eu não coloquei, pessoal, para não ficar muito grande, mas no começo do filme tem outras cenas, tá? O negócio de vento, que o vento passa na rua e aí acontece alguma coisa dentro da casa, enfim. E aqui é quando ela mata o namorado da mãe dela, né? Interessante que ela mata o namorado da mãe. Vocês não acham também, se a gente considerar por esse lado que ela estava numa relação incestuosa com a mãe, né? Alguém que ameaça essa relação vai ser visto como alguém que tem que ser excluído, né? No caso dela, morto. Beleza. Passa aí, por favor. Ele só fala que ele caiu, beleza. Eu só coloquei assim, mais detalhado, porque eu não sabia se todo mundo tinha assistido, tá? Mas como vocês podem ver, a gente pode passar mais de um. Tá tranquilo. Pode passar, Marina. Beleza, deixa nessa aí. Pronto, show. Ali, aí eles tentam o psiquiatra vai na casa, né, coloca ela meio que no estado de hipnose, e aí ela ataca o psiquiatra, e aí ela é meio que levada para o hospital, e agora ela está sendo tratada como que, gente, de novo, né, não tratando com a metafísica, é um caso meio que psicótico, né, uma crise psicótica, ela fica amarrada, enfim, todo tipo de tratamento desumano que a gente sabe que acontecia, né, nos manicômios. E ninguém sabe o que fazer. Ela vai piorando, ninguém sabe o que fazer, e a atuação da mãe é perfeita, e a gente vai vendo o desespero da mulher aumentando, e a filha dela vai piorando, ninguém tem como tratar. Essa próxima cena é bem, bem interessante. Pode passar, Marina, por favor. Eles perguntam para ela se ela é religiosa, né? E ela fala que não. E aí, pode deixar aí, Marina, bem rapidinho. Assim, pessoal, para a ideia do que é a função religiosa para o Jung, não tem como você se dizer não religioso, certo? Vou tentar explicar um pouco melhor. Ele fala assim, que a função religiosa ela faz parte da constituição da nossa psicologia, certo? Como o Neumann diria, né? Um órgão psicológico. Algo assim, eu vi na... Tem, peraí, deixa eu ver melhor, Vitor. Peraí que eu vou só botar aqui pro chat, mas pelo que tu escreveu, foi interessante.
não tem uma relação arquetípica da ânima sentimental e o ânimo racional ou algo assim. Eu vi as relações da mãe com os homens, principalmente os médicos, muito nesse sentido. Interessante, mano. Não tinha nem considerado. Pode ter, se a gente levar a mãe como o veículo do filme, né? A gente levando a psicologia dela como o ponto condutor. Sim, a gente tem muito essa relação. Ficam sempre querendo explicar para ela, né? Alguém vai explicar para ela, né? Sim, interessante. Enfim, sobre a função religiosa, né? Então, pessoal, tem até no Energia Psíquica, ele fala como é difícil você tirar conclusões das pessoas quando elas relatam quem elas são, né? Isso era um problema para a clínica dele, né? Ele perguntava, você é religioso? A pessoa, não. Aí a pessoa ia descrever 14 experiências com característica religiosa, como é que pode? Porque ele perguntava, você é uma pessoa neurótica? A pessoa, não. Aí a pessoa contava 10 histórias, ele, pronto. Então, por isso que ele desenvolveu o teste, tá, gente? O teste da associação para poder perceber os complexos, porque é uma análise quantitativa e não qualitativa. Então, não depende da consciência da pessoa para o teste acontecer. O teste ele consegue verificar o que está acontecendo diretamente no inconsciente. Tá? Porque quando a pessoa fala sobre ela, não é que a pessoa está querendo mentir, mas ela não sabe. Ela não tem capacidade de descrever a totalidade anímica dela, né? Pode passar, Marina, por favor. Oh, Gabriel, desculpa, principalmente porque não é consciente, como é que ela vai saber? Exato. Ainda mais se for algo inconsciente, aí que ela não vai ter acesso mesmo. Aí ela vai insistir que não é dessa forma, né? Aqui os Ventes, mais uma vez, no quarto da Reagan. E aqui, se eu não me engano, é aquela cena que ela pega o crucifixo, que é horrível também. Marina, tu pode dar uma passadinha aí, hein? Enfim, aqui é a cena clássica, né? Imagina isso aí em 73, hein, meu povo? O contexto desse filme que ele foi realizado em si, ele é muito interessante. Ele faz parte de uma corrente de liberação de sexualidade, né? Sim. Na época dos anos 70, o apelo anticoncepcional, os movimentos feministas, enfim. E ele trabalha muito com isso daí. Eu li que justamente ele trabalha com essa, um artigo que falava com relação aos órgãos, à sexualidade, porque a Reagan é uma menina que tem 12 anos, né? Ela está despertando para a sua sexualidade. Isso. E trabalhando nesse aspecto da Reagan como sombra da mãe dela, ela vê como a mãe dela é uma atriz, ela se vê diante dessa sombra dela, na filha dela. Aos poucos, a casa dela, a constituição da casa dela, tudo falha. Ela não tem um pai, né? Ela mente para a filha com relação ao pai, ela tem que assumir isso. O filme assume justamente esse papel da liberação do caráter do feminino, do arquétipo, né, da mãe, assumindo justamente a sua casa com relação à sua filha e tendo que enfrentar isso. E ele está inserido justamente nesse contexto de liberação do feminino na época. Isso representa muito essa maternidade, essa liberação desse questionamento, e o filme ele fala justamente sobre isso, sobre esses questionamentos de instituições, de maternidade, de instituições da religião, enfim, como a gente está discutindo aqui, que não são mais aquelas superestruturas tão alicerçadas, bem cimentadas. Então, o filme ele trata desse contexto de quebra dessa visão do ser humano que tem sobre esses alicerces. Então, a mãe da Reagan vê justamente esse caráter, essa visão do despertar da sexualidade da filha, como justamente esse embate para ela mesma, essa sombra, esse enfrentamento da Reagan. E o caráter, eu li um artigo que fala do caráter destruidor dos órgãos, da sexualidade, do órgão sexual da filha, da Reagan, evocando a mitologia, o mito do que se chama na época medieval da vagina dentata, né? Uhum. A Reagan uma máquina de proferir blasfêmias, utilizar a famosa cena do crucifixo, enfim, ali é a destruição. Assim, o filme trata como um libelo justamente
contra esses alicerces em questionamento na época dos anos 70, principalmente anos 70. Eu acho interessante. Interessante, né? Porque, por exemplo, ele fala que no aspecto do drama contemporâneo, né? Ele fala que a razão pela qual o Wotan voltou é porque as condições estavam adequadas para que ele reaparecesse, né? Então é como se as condições dos anos 70 tivessem adequadas para que o Brasil, de certa forma, aparecesse, né? Isso. Uma coisa interessante também falar, pessoal, que é a ideia principal do filme, né? Que é a ideia, assim, principal não, né? Da leitura que eu fiz, que é a ideia da possessão do complexo, né? E, bom, vamos aqui definir, então. Complexo, né? É um aglomerado imago-afetivo com um centro arquetípico, que é o que dá energia para que ele consiga ter uma certa influência na dinâmica psicológica, né? Então, a origem, a raiz do complexo, ela é sempre arquetípica, mas ele vai ser rodeado de conteúdos do inconsciente pessoal que vão configurá-lo, que vão dá-lo forma. Quanto maior esse complexo for, quanto mais inconsciente ele for, mais o aspecto de possessão ele vai ter, né? No caso da Reagan, é como se ela tivesse excluído tanto os aspectos agressivos e sexuais da personalidade dela, que quando eles reaparecem na forma de uma real possessão, né? Uhum. A possessão e a ideia da tirada do espírito do corpo, pessoal, não é uma ideia só do catolicismo, né? É uma ideia, na realidade, que tem no mundo todo. Né? Que é a perca da alma. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão na obra do Jung. Então, quando o primitivo ele perdia a alma, ele ficava à mercê de ser invadido por um espírito, porque ele faz essa distinção entre alma e espírito. Isso. Relacionado aos conteúdos do inconsciente coletivo que podem entrar e assumir o papel do ego, né? E aí a gente também pode falar aqui da dissociabilidade da psique, né? A psique é um conjunto de fatores que estão ligados pela dinâmica e pelo fluxo de libido. Mas se algum desses conteúdos for inflado, ou se ele for negligenciado, isso gera um adoecimento total do sistema, né? No caso da Reagan, a gente vê claramente isso. Aí também, só para falar também o ponto do Alex sobre a mãe dela e o espírito da época, que eu achei interessante, Alex. O Jung também aponta, não vou saber agora dizer o livro, que para você ver o poder destrutivo de um complexo, você tem que olhar para mais de uma geração. Isso. Né? Então, se você quiser ver o poder destrutivo de um complexo, é algo que demora gerações para que ele assuma a capacidade destrutiva dele, né? Uhum. Beleza, mas pode passar para frente, por favor. E o padre, que era a figura religiosa, falando que não existe mais exorcismo, né? Que a gente agora entende de doenças mentais, a gente tem de paranoia, esquizofrenia. Essa cena é muito interessante, né? Que a mãe, né, tinha uma posição de ateu, e o padre, que era a figura religiosa, trocaram. Né? Do Simpsons, não sei se você lembra que assim que o mundo vai acabar, o mundo tá acabando, né? Eles acham. Aí todo mundo que tá do bar vai pra igreja, e todo mundo que tá da igreja vai pro bar. Isso. Engraçado, né? Meio que isso. Tipo assim, na hora que o bicho pega, você vê mesmo o que é, né? Porque a experiência religiosa, né? Tem aquela frase do Dostoiévski que é assim: quanto mais escura a noite, mais brilham as estrelas, quanto mais profundo o sofrimento, mais perto está Deus. Que é desse sentido de que você não vai encontrar a experiência religiosa de uma forma blasé, assim, de uma forma conveniente, cômoda, né? Normalmente vai ser algo que vai ser de um poder destrutivo, na realidade, né? Então, é nos períodos de crise, quando o ego se vê sem menor habilidade de lidar com o que está acontecendo, que a gente vê o si mesmo aparecendo, né? Porque o si mesmo, pessoal, é como se ele contesse o potencial do ego, né? Lembrando daquele filme que a gente assistiu do Rei Leão, quando o Mufasa fala, lembre-se de quem você é tipo, no caso do símbolo sendo o ego, é tipo, você é mais do que você acha que você é, né? Você tem mais capacidade, na realidade, que é de onde que é a figura do si mesmo, né? Uhum. Que também é o grande juiz, né? Que o Freud chamaria de... Como é, mano? A figura lá que fica de carrasco. São 3, o id... O ego e o superego, que é... Superego. O carrasco, ó. Tipo, ele não é só a figura que orienta no sentido de geração de culpa, vergonha. É a cela do cavalo, né, que se diz.
Porque ele acreditava que isso era formado através da cultura, né? A gente estudando história profunda, a gente sabe que essa é uma criação antes da agricultura, essa experiência já existia, né? Então não é algo inventado, não é o que a galera da pós-modernidade adora chamar de construção social. E o Jung faz até essa diferenciação, não estou lembrando agora qual é o livro, mas ele diz, eu acho que é o Homem e seus Símbolos, ele diz que quando o si mesmo não está bem delineado, digamos assim, não está muito evidente, muito individuado, digamos assim, ele acaba se confundindo com o conceito do superego. E aí, que é exatamente com a cultura, que é como se as regras para o indivíduo fossem coletivas e não as dele próprio, né? E aí é quando ele começa a viver sob as próprias leis, que aí ele acaba se diferenciando da cultura, como um todo, né? Assim. Porque a cultura, só um Delano, só para esse ponto, a cultura, ela é sempre a voz do passado, né? Isso. Então, a cultura, por mais que ela represente meio que a soma de todo o conhecimento que a gente tem, é necessário que sempre a nova geração ela adentre mais um pouco no desconhecido para que a gente consiga as informações para poder atualizar a cultura. Então, não é um processo tanto como de desconstrução, é mais de atualização. A gente tem que ver o que presta, manter, e o que não tiver mais lugar, ou enfim, deixar passar, né? Deixar queimar, por assim dizer, né? Como o Yugi fala, que a gente tem que fazer com o nosso próprio ego em relação a certas partes nossas que a gente tem que deixar morrer, né? Para que a gente possa virar uma nossa calcinação, né? Isso. Derlange, por favor, desculpa aí. Não, é que a Marina falando disso, eu me lembrei, acho que nesse mesmo texto, Marina, ou então, se não nesse, mais algum outro, que ele fala que essa questão de você, do si mesmo, se confundir com o coletivo, né, com a questão coletiva, não é muito boa, mas ela é necessária. Em determinado momento, por exemplo, principalmente na fase da adolescência, em que a gente precisa se desligar das figuras paterna e materna, e aquilo que vai nos ajudar, né, nessa fase a reestruturar e firmar a posição do eu, do ego, é uma figura coletiva, são figuras coletivas, né, que precisam aparecer para, vamos dizer assim, nortear e fazer isso que o Gabriel acabou de dizer, né, e fazer essa atualização, né, enquanto elemento necessário para a formação, né, daquele ego que está se formando, né, está se solidificando, na verdade. Então, o si mesmo ele vai se desenvolver e vai aparecer de uma forma mais própria do indivíduo depois que ele se confronta com esse coletivo. Ele não tem como não deixar de passar pelo coletivo, né? Por isso que não é bom, assim, não é bom sempre apontar como algo tão negativo assim, porque ele é necessário. Né? Com certeza. É uma limitação necessária. Tipo assim, saindo do social, indo para o caso do pessoal, né? Função transcendente, que a gente estava estudando no grupo de estudos. Um conteúdo inconsciente surge. Na hora que você dá forma a esse conteúdo do inconsciente, através da fala, do desenho, seja lá do que for, você está limitando o conteúdo. Você está dando uma forma em detrimento de 1 milhão. Essa limitação que você está dando é para que o ego consiga olhar para a coisa. No caso da cultura, a experiência religiosa acontece, a cultura cria o dogma ao redor dessa experiência para que ela consiga vê-la, que ela consiga meio que dar nome aos bois, né? Que ela consiga entender o que está acontecendo no drama psicológico. Similar, é uma limitação necessária, mas é uma limitação que ela nunca fecha uma porta, né? Ela é uma limitação que implica porque a gente tem que agir. Sabendo que a gente tem que agir, a gente tem que chegar dar forma aos conteúdos do inconsciente. Mas nunca fechar, né? Nunca dizer, essa é a forma final, né? Beleza. A Mônica levantou a mão. Mônica, por favor. Gabriel, agora tu disseste é a forma como se ela pudesse ver ou como ela escolhe ver, porque cada um vê as coisas consoante a sua forma de estar ou a sua personalidade, portanto, é como ela escolhe ver, certo? Parcialmente, Mônica, eu acho, porque o bom da função transcendente, né, o bom não, o interessante,
é que é uma participação dupla. É o tipo do evento na qual está participando o inconsciente, dando pneuma, dando isso que surge, e o consciente do outro lado trabalhando em conjunto, meio que numa dança, para dar forma a isso que aparece, né? Então, sim, na parte da consciência há uma certa vontade ou uma intenção, mas por parte do inconsciente, essa intenção ela é sempre desconhecida, né? Sim, para o ego. Sim, Gabriel, grata. Nada. Beleza, para frente. Beleza, pode passar aí, pode passar algumas. Acho que a cena aí tá tranquila. Você vê o trabalho a fotografia do filme é espetacular, né? Você vê o trabalho de cores, você vê o devanecer das cores do quarto da Regan. Regan é uma adolescente, né? Sim. Você vê que o quarto dela, à medida que ela vai cada vez mais mergulhando nessa espiral de sombra, nesse enfrentamento dela mesma, né? Nessa jornada, ela também em si, uma jornada dela de descoberta de sexualidades, inclusive. Você vê que o quarto dela fica cada vez mais monocromático. Você vê uma tristeza, te transmite né, uma sensação, né, de bastante, como eu disse, uma tristeza. Você não vê uma alegria, você não vê a Regan como uma adolescente. Todo mundo sabe como é que é o quarto de um adolescente, uma menina de 12 anos, assim, enfim, todo mundo que passou, óbvio, pela adolescência sabe. Então o filme trabalha com isso daí, trabalha nesse mergulho, com essa sombra dela. Isso, cores melancólicas, exato. Que a morte da infância, pessoal, é triste, né? É difícil a gente deixar a infância morrer, não posso ir pra frente, né? Tem muita vezes, né? Assim, na realidade, vive a vida meio que com uma parte da personalidade para sempre emaranhadas nos cabelos da grande mãe, por assim dizer, sempre presa ali, né, de alguma forma. Pode ir pra frente aí, por favor, mãe. Ela fica tentando, né, o padre Karras ali, falando com a voz da mãe dele, claramente tentando, enfim, desnorteá-lo de alguma forma, pelo menos deixá-lo, sei lá, com medo. Aí, pronto, essa parte é bem interessante, pessoal. Tem uns desenhos dela, eu também não tenho que interpretar previamente para a gente tentar fazer aqui junto. Mas eu achei interessante trazer os desenhos dela antes, né? Porque normalmente, quando tem a crise, pessoal, já tinham algumas coisas antes da crise que apontavam, né, para um olhar de um psicólogo, já pistas do que estava para vir, ou que poderia estar por vir, né? Os desenhos normalmente são uma dessas, né? De novo aqui, transcendente, né? Dando forma para algo que surge do inconsciente. Pode botar para baixo, Marina, por favor. São os próximos 2 slides. O primeiro slide aí é tipo de uma árvore com É uma árvore, isso. Pássaros de cabeça para baixo e algo na árvore, né? A árvore, pessoal. Enfim, eu ia passar, dava para pegar só essa cena aí e fazer a discussão só sobre muita coisa que foi. Né? Mas, assim, a gente bem sabe no símbolo da transformação como a árvore tem uma relação com a cruz do cristianismo, né? E como que o Cristo, em certas vias pagãs que estavam associadas ao cristianismo, era visto como se ele fosse, ao mesmo tempo, o Cristo e a cobra, e a relação da cruz com a árvore, né? O Cristo está na árvore, assim como que a cobra, o Cristo está na cruz, assim como que a cobra está na árvore, né? Eles têm uma relação necessária, como se um fosse o reflexo do outro, né? Um fosse o reflexo do outro. E aí, só um pensamento que eu tive nessa cena, né, em relação aos pássaros para baixo também. Enfim. Se alguém tiver se alguém, enquanto viu, tiver tido alguma ideia aí, por favor. E o próximo é um símbolo mais claro. Eu não esqueci agora como é o nome. É um quimera, né? Na religião. Gabriel. Fala aí, Pedro. Eu acho que... Sobe aí, volta para a imagem da árvore rapidinho. Um grifo, né? Na verdade. Essa parte da árvore, né? Eu lembro quando a gente estava vendo sobre o simbolismo da árvore, tem as copas, né? Que é o toque para o espiritual, as raízes, que é o toque para as profundidades, né? E o tronco é como se fosse a parte consistente do ego. E dentro do tronco você percebe alguma coisa, né? Alguma figura escura com 2 olhos dentro do tronco, dentro do ego. Algo que tá ali, que não é muito bem identificado, sabe? E que é estranho, não é um objeto comum um tronco comum de uma árvore, entendeu? Sim.
interessante a gente perceber isso, né? Porque é exatamente a possessão, né? Desse. Sim. Muito boa, mal. Nem lembrei desse teste mesmo, é mesmo. Imagina, sair tá ali na Unifor, alguém te entrega o desenho desse um pivete. Fala, minha nossa senhora. Tu é do... É doido, bicho. Beleza, esse segundo, que é do leão alado, ele tem alguma cultura, pessoal, que tem uma escultura dessa enorme. Que eu não vou querer dizer aqui para errar dessa cultura babilônica, mas era uma figura antiga também. Na verdade, a cultura persa. Essa, A cultura persa é assim. Inclusive, é um dos deuses, eu acho que é Baal o nome, né? Que assume essa forma. Sim. Né, Porque, como se Pablo Zuma fosse uma figura que no berço ali, né? Ele meio que assumia diferentes nomes, que nem Jesus, pessoal, também, né? A figura do Messias, dependendo da região que você tivesse, ele tinha um nome diferente na época, né? Uhum. Javé, em outra parte era outro nome, enfim. Letícia, quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Não, eu ia falar sobre a questão do tronco da árvore, né? Que também eu pensei que agora eu não estou conseguindo me lembrar bem as referências, mas uma vez eu estava lendo ou assistindo alguma coisa sobre Lilith, e daí, se eu não me engano, tem uma tradução, se eu não me engano, é na epopeia de Gilgamesh, que Lilith é colocado como o espírito na árvore. Sabe, eu me lembro bem disso, Lilith como espírito na árvore, que eu não me lembro em qual texto, né? Daí eu pensei em Lilith, né, já que a gente está falando da sexualidade, né, da Regan. Então eu pensei em Lilith como a mãe dos demônios sexuais, né, dos íncubos e súcubos, né? Perfeito. Muito interessante. Faz sentido, porque acho que é muito livre, meu povo, não lembrar agora não, mas tem algum que ele fala que o cristianismo ele excluiu a trindade, ela não é suficiente, né? A figura principal da religião tem que ser quaternária, então a cruz já supre um pouco isso. Mas ele fala que esse quarto ponto que é necessário da trindade para que ela seja completa, né? Porque o que é completo não pode ser perfeito e o que é perfeito não pode ser completo. Como o cristianismo quis que o nosso Deus fosse perfeito, ele não pode ser completo. Então, esse caráter que é tratado pelo cristianismo como sendo, né, o devasso, esse tipo de coisa, que é a figura da Lilith, é o que é deixado de fora, né? Deixado de fora da cultura, no caso da Regan, deixado de fora da casa. Então, quando isso se apresenta, né? Se apresenta, como a gente falou, aquilo que é deixado no inconsciente pode assumir uma forma subdesenvolvida, primitiva, enfim. Beleza, Derlange, vai lá. Boa noite. Pode passar aí, Felipe, por favor, cara. Felipe, logo, ó. A viagem. Marina, por favor. Pode passar. É só se o pessoal não tivesse visto, porque era necessário. É porque ela fala e ele volta a fita e a fita ao contrário. Menino, isso aí. Vocês lembram da música da Xuxa? Se voltasse ao contrário, tinha um negócio no meio. Eu lembro disso. É o disquinho, Não tinha? Pedro, o negócio aí tá vindo, mano. Lá do Iraque o negócio. É doido, fechar a janela aí. Beleza. Então aqui, ó, pronto, nessa cena fica claro, pessoal, que o fato do Pazuzu ter invadido, possuído a Regan, na realidade, por isso que eu achei interessante trazer o ponto do Padre Mary, por mais que ele não apareça na metade do filme, né? Mas, ó, ele já, ele meio que chama o Mary, tá entendendo? Tipo, tenha medo do Padre Mary. Como eu falei, né? Esses polos, eles se atraem de alguma forma. Né, que é necessária, e isso gera uma mudança de atitude na família da Regan no final, lá que a gente vai ver aí nas cenas finais, na realidade. Exatamente. Os polos, já estudou bastante isso lá no grupo de estudo, né? Separação do arquétipo em partes menores e a criação das sigias, e que na segunda metade da vida isso tem que ser refeito, né? Tem que ser feito exatamente o contrário, a união dos polos agora. Beleza? Padre Mary, aí você pode passar, cabreiro, viu o próximo slide, quem tiver medo aí. Não, é o próximo. Ele chegando, cena clássica. Cena clássica, cartaz do filme. Essa aí, que ela fica até falando, né, Mary, ele prevê que ele tá né? Pode passar. Ele gritando, ela começa a gritar na cara assim que ele entra. Passa aí, Marina, por favor.
Tem uma parte que aparece, eu acredito que a representação do Pazuzu com uma face, né? Aquela uma cena muito clássico, né? Fração de segundo. Fração, né? Isso. É. Clássico aquilo. Aí, pessoal, aqui é só uma expansão do filme, tá? Que ele fala da mentira, né? Como se fosse uma das ferramentas do demônio. Pensando na mentira como uma das ferramentas do ego de tentar controlar a vida, né? O destino, as situações. E como isso é exatamente abdicar do divino, né? Por exemplo, uma das coisas que o cristianismo mais prega é falar a verdade, né? A ideia da verdade, como se a verdade tivesse um poder de salvar. Por quê? Bom, porque eu não sei. Mas eu acho interessante a ideia de que a mentira, normalmente ela tem uma capacidade, ela cria uma independência de quem a falou, né? Uma vez dita, ela age no mundo sem que você tenha algum tipo de querer sobre ela, né? Ela toma tamanhos que você não tem como prever na sua vida pessoal, por exemplo. E eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Esse fator dissociativo, diabólico, né? Isso que separa. A mentira separa, né? De alguma forma, acho que essa é uma das... Pai das mentiras, né? Exato. Exatamente. As mentiras nem tanto, pessoal, entre pessoas. Claro que essa é uma das classes, mas de você com você mesmo, né? Você mentindo, porque quando você... Isso é quem fala, o Jordan Peterson, mas ele fala que quando você mente para você mesmo, você sabota até os sistemas neurológicos do seu cérebro, porque ele vai passar a interpretar situações com um fator falso dentro. Então, o resultado que ele vai gerar vai ser falso. Enfim. Eu só... Vai, posso passar. A pior mentira é aquela que nós contamos para nós mesmos. Isso. Boa noite, Pedro. Valeu, cara. Beleza, essa cena aí, eles entrando no quarto, só para ilustrar, pode passar. Bom, pessoal, essa cena do final, na realidade, é a cena clássica, né? Que eles tentam tirar o demônio do corpo dela, ele fica constantemente tentando, ou pelo menos tentando deixar o Padre Karras com raiva, né? Trazendo a mãe dele, essa culpa que ele carrega. E pode passar, Marina, por favor. É o ego se questionando, né? Isso, tá aí. Essa cena é clássica, que aí fica, pra quem não tinha ficado na cara ainda, que o demônio estava dentro dela era o Pazuzu, aí agora não tem mais como ter dúvida, né? Marina vai passando de pouquinho em pouquinho, que eu acho que já acabou, assim, é só a gente agora em relação ao filme, né? Vamos abrir aqui para discussão, pessoal. Não, essa parte é bem importante. Por que essa garota? Não faz sentido, né? Por que ela? Aí, passa aí, por favor, Marina. Aí ele fala que é para que os seres humanos se desesperem, né? Então, se a gente pensar na maldade como uma força, tipo, algo similar, não acho que é um arquétipo, não tem como definir como um arquétipo, acho que não. Mas como meio que uma força elementar, assim como a bondade, ela é isso, né? Ela tenta que você tenha dissociação com você mesmo, com os outros. Enfim. Pode passar, Marina, por favor. O mal contra o mal. Aquela frase lá do começo, pessoal. Então, o Pazuzu, ele meio que é o mal contra o mal, né? O mal contra o mal que foi necessário. É tipo a ovelha negra da família, vocês já ouviram essa expressão? Tipo, é o elo da família, é o ponto nodal que a família tem que olhar para que as relações familiares consigam mudar. Então, às vezes, é necessário que as coisas cheguem numa situação tão ruim para que o mal que era maior, ele agora precise ser consertado, né? Tipo um sintoma. Você está com um sintoma, é uma coisa ruim na sua vida. Mas, normalmente, esse sintoma, ele é uma tentativa do sistema psicológico de dar conta de algo que é mais disruptivo ainda, né? Uma parcela da sua personalidade está inconsciente. Beleza? E também tem aquela coisa, né, de que o sintoma ele é um símbolo que não foi para frente, ele é um símbolo que está coagulado. Isso. E aí a gente pode até pensar que símbolo, da etimologia da palavra símbolo, né, significa junção, né, união. E enquanto que tu estava até falando do diabolos, é separação, daí você vê a contraposição entre símbolo e sintoma também. Exato. E o símbolo promove uma atitude, né? Mudança de atitude, que é o que é mais necessário.
Enfim, aí ela mais uma vez fica se fazendo da mãe dele, ele meio que pega A, como o pessoal fala aqui no Ceará, e sai do quarto, e aí o padre Merrin acaba morrendo, né? Tem um ataque, não fica claro como é que ele morre, ele tem um ataque cardíaco, enfim. O padre Karras pula pra cima da menina e, tipo, tenta fazer com que o demônio passe pra ele, né? O ato sacrificial aí, né? Sacrifício. Clássico. Exorcismo aí. E aí, quando ela tira o colar dele, na realidade, é quando o corpo dele fica casa aberta, por assim dizer, né? Agora o espírito consegue entrar. E depois que o espírito entra, ele se joga pela janela, morre, e o filme... Pode passar aí, por favor, Marina, alguns. E o filme acaba com o terceiro padre, que eu me esqueci agora o nome, dando o colar que salvou o padre Karras, né? Salvou não, mas que protegia o padre Karras. Tá aí, ó. Certo? Para a mãe da Regan, né? Como se fique com um pedaço de Deus, né? Algo similar a isso, né? E, bom, o filme acaba aí. Alex, pessoal, alguém quer fazer alguma colocação, alguma coisa interessante? Você vê que depois que existe essa volta, esse regresso à luz, né? Elas vão, já nesse final do filme, elas vão fazer o quê? Uma viagem, né? Elas vão sair. Elas vão buscar a si mesmas. Por isso que eu coloco muito essa questão de que desse caminho, dessa jornada da mãe, da Regan, em busca de si mesma, em busca de se encontrar, de se redimir, né, daquilo que é colocado dela como atriz, dela como esfacelamento das instituições, do lar, enfim, desse questionamento. Essa é a jornada da mãe da Regan. Tanto que para ela, esse ego que se encontra na filha dela, né, nesse questionamento da maternidade, a Regan tem 12 anos, isso daí dentro dessa numerologia alquímica, né, o 1, que é o 1 mais o 2, né, a dicotomia, a dualidade, e o 3 1 mais 2, 3, né, para a simbologia alquímica é muito interessante, porque representa a simbologia do 3, que são as 3 quedas, né. Depois que você emerge dessa provação, que significa vem dessa simbologia do 3, dessa negação de si mesmo, do ego, Pedro, né, Felipe pode até falar também disso, enfim, vem justamente a questão que por isso que o número 4, tu estava questionando sobre a perfeição do número 4, né, que para a linguagem alquímica é o que representa o perfeito, porque ele representa no seu somatório o número 10. E o 1 mais 2 mais 3 mais 4, né, que representa o número 10. E depois que você ultrapassa esse número 3, você entra na sua jornada, né, que é chamada jornada em busca de si mesmo, que é daí que elas saem, né, da casa delas, vão em busca, vão podar o caminho, vão podar as ervas daninhas em busca de percorrer a sua própria trilha, seu próprio caminho. Enfim, aí é que se vê, na minha opinião, né, que se vê que justamente o regresso a si mesmo, o regresso à luz, né? Ela entrou dentro do caminho de obscuridade, como diz o Jung, e o número azarado, né? E emergiu, né? Nunca se imagina alguém que tenha conseguido a iluminação, imaginando figuras de luz, né? E sim, entrando dentro da sua própria obscuridade, enfim, traduzido da forma como você quiser achar essa frase clássica do Jung. Então, significa, sim, que no final do filme, ela consegue encontrar a sua iluminação, né? A mãe da Regan, na minha opinião, ele representa isso, né? Interessante. O filme fala da sombra do cristianismo, da sombra da mãe, né? Se a gente for pensar na sombra do cristianismo também, a ciência é a sombra do cristianismo, né? Sim. E todo momento é ela que volta a aparecer para tentar dar conta, né? A ciência. Enfim. E aí, pessoal? Vitor levantou a mão. Oi? O Vitor levantou a mão. Vitor? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Achei muito massa as exposições. Eu fiquei com uma viagem aqui que eu queria compartilhar com vocês. Aí não sei se faz sentido ou não. Para mim, o que chamou muita atenção foi a questão da religião, né? E eu interpretei o filme todo, já me preparando para vir aqui escutar vocês, né? Tava pegando as viagens no filme, de que tem a ver com um adoecimento na recusa da religião,
ou da religiosidade, né? Perfeito. No sentido de que, principalmente por causa dessa medalhinha que agora que vocês colocaram no final, que me chamou a atenção, né? O rolê todo se encerra exatamente com elas pegando essa medalha e tendo passado por toda essa jornada de perceber que, de alguma forma, talvez aquilo fosse importante, né? Inclusive, e aí eu acho que eu tô com o Alexander na ideia de colocar a mãe para fazer essa análise, né? De que ela, num primeiro momento, recusa, né? Ela se apega muito forte à ciência, aos médicos e tal. E aí, do meio para o final, ela começa a se colocar no embate de defender essa religião, né? Ou esses aspectos religiosos e tal. E, enfim, eu queria compartilhar porque eu fiquei pegando essa viagem na narrativa do filme. Você viu que a jornada da ciência, ao longo do filme, ela vai entrando cada vez numa espiral que perde o seu sentido. Ela, no início, você vê questionamentos a respeito de patologias psiquiátricas, enfim, e ela vai, cada vez mais que os médicos do filme intervêm nas suas falas, cada vez mais faz menos sentido. É por isso que eu coloquei atrás, quando eu falei mais no começo, quando eu falei que ela vai se cercando cada vez, ela vai crescendo a quantidade, inclusive, de médicos, de especialistas que se cercam nela, a quantidade. Ela está conversando particularmente com um médico no início do filme, daqui a pouco ela está falando com 2, 3, e isso daí vai fazendo cada vez menos sentido para ela. Ela está na última, talvez eu acho que a última cena que ela, a mãe da Regan, no caso, está conversando, está pedindo a opinião está pedindo a opinião dos cientistas, no caso, dos médicos. Ela está numa sala, no centro da sala, cercado por um grupo de médicos bem grande, um grupo de médicos todos nos seus jalecos, enfim, aquela cena do homem de branco, né, do curandão, enfim, arquétipos, enfim, que... então ela está ali naquele centro, cercada dos médicos ali, e aquilo faz cada vez menos sentido. Ali é o ápice da falta de sentido dela, da falta de fé dela na ciência. E aí que ela começa a implementar, a trilhar a própria jornada dela ao caminho da luz, da iluminação dela, que é aí que ela vai ter que se apegar à própria fé nela mesma. Eu acredito que seja assim que eu interpretei o filme. E aí essa relação da mãe da Regan na ciência. Por exemplo, sobre isso que o Vitor falou, né? No Psicogênese, pessoal, até o título do livro, né? Ele explora exatamente, que é chamado de demência precoce, esquizofrenia, mesma coisa. Ele explora exatamente que o surgimento da condição, ela não tem nenhuma ligação com o corpo, né? Pelo menos não que os psiquiatras conseguissem apontar. O local de surgimento da doença era no drama psicológico, né? A incepção, o nascimento era na própria psicologia do paciente, e não em alguma coisa que deu defeito aqui na parte esquerda do cérebro, que gerou um fluido. Então, a neurose, dessa mesma forma, ela tem origem no próprio drama psicológico, né? Como a gente sabe, o Charcot, enfim, o pessoal tentava de toda forma encontrar no corpo, né? Alguma coisa que desse origem ao comportamento, né? Que na época era descrito como histérico. E a gente depois foi entender que muito tempo que a origem do tratamento era pela fala, né? Era entrando em contato com os conteúdos da psique da pessoa, né? Enfim. Outra coisa também que eu acho interessante do filme é essa relação que coloca o ego numa dimensão devida, por assim dizer, né? A gente tem uma certa fetichização, um culto ao ego na nossa cultura, e fica bem claro quando a gente estuda psicologia analítica que tem forças dentro da gente que são bem maiores que o nosso ego, né, por assim dizer. E se por alguma razão essas forças encontrarem, ou por alguma razão essas forças, por condições, essas forças aparecem e irrompem na consciência, isso pode gerar, pessoal, um quadro psicótico, né? No mínimo, uma neurose muito, muito, muito bruta, dependendo do que seja, né? Enfim. O resto do povo aí que estava assistindo, que ficou com a gente até o final, o que é que vocês acharam, meu povo? Falem aí, por favor. Bom, se ninguém tiver, queria só ler aqui uma passagenzinha, ó. É o parágrafo 591 do Natureza da Psique, tá? Se alguém tiver algum modelo diferente, é melhor pelo parágrafo. Então, ele fala assim, ó.
enquanto os conteúdos do inconsciente pessoal são sentidos como fazendo parte da própria alma do indivíduo, os conteúdos do inconsciente coletivo parecem estranhos e como que vindos de fora. A reintegração de um complexo pessoal produz um efeito de alívio ou, frequentemente, até mesmo a cura, ao passo que a irrupção de um complexo do inconsciente coletivo é um fenômeno profundamente desagradável e mesmo perigoso. O paralelo com a crença primitiva nas almas e nos espíritos é manifesto. Certo? É mais ou menos isso. Os conteúdos do inconsciente coletivo, quando eles invadem a consciência, eles são sentidos como algo que veio de fora, né? Muito facilmente pode ser projetado. No caso do jogo lá, da Ouija, se por alguma razão a Reagan projetou sobre aquele jogo esse investimento libidinal, ele pode muito bem ser como uma porta de entrada para que esse conteúdo do inconsciente do inconsciente coletivo aparecer. Pedro. O Pedro levantou a mão. Oi, gente, boa noite. O áudio tá bom? Tá sim. E aí, Pedro? Então, e aí, meu querido Gabriel? Cara, parabéns pela roda de conversa, pela palestra, foi ótimo. Mas a minha dúvida ainda é no sentido, é meio obscuro isso, mas tipo, no final das contas, assim, como é que a gente pode entender esse fenômeno? O que de fato aconteceu, assim, né, com essa criança, assim. Da possessão? Oi? O fenômeno da possessão que tu tá falando? Sim. Sim, no final das contas, como que poderia ser explicado isso, assim? Como eu falei, né, a gente tem que extinguir aqui qualquer causa metafísica, até pela discussão ser psicológica, né? Então, se a gente não fosse excluir a metafísica, a gente podia dizer que ela foi possuída por um espírito, né? E tudo bem, essa discussão poderia ser tida. Mas, tentando trazer para o ramo da psicologia, para as culturas, o que as culturas primitivas denominavam como possessão e que o catolicismo depois também vai denominar como possessão é a invasão da mente da pessoa por algum conteúdo que o ego da pessoa some, né? É como se fosse um complexo que é tão grande que quando ele se apresenta, ele domina o corpo da pessoa, por assim dizer, né? Ele produz todo tipo de sintoma, aqueles sintomas histéricos, enfim, no caso, né, da histeria e aqui no caso da Reagan, essa hiperviolência e hipersexualidade de alguma forma, né? Então é isso, eu acho que da forma mais basilar, assim, tipo, 2 pontos. A possessão do espírito é similar, psicologicamente falando, ao que o Jung descreve como uma possessão do complexo. Né? Um complexo constelado, por exemplo, a gente tem complexos, né? Todo mundo aqui, claro. Na hora que um complexo desse é constelado, ele toma parte da nossa capacidade de atitude, assim, né? A gente fica meio cego, enfim, como a gente bem sabe, constelado, né? O pessoal até fresca falando. Mas a gente não fica cego, mas a gente não perde tudo. A gente é neurótico, a gente não é psicótico. No caso do psicótico, quando o conteúdo do inconsciente aparece, mas como se ele fosse tão grande que ele quebra a estrutura do ego e ele agora fica no meio, né, da dinâmica psicológica e através do teste de associação é possível ver o tamanho desse complexo, né? Qualquer palavra que você joga na pessoa, cavalo, sapato, grama, vai parar no complexo. A pessoa, tudo é como se fosse tipo um planeta, né? O centro gravitacional dele é enorme. Tudo que você joga na pessoa, ela traz para dentro do complexo, né? Pessoa complexada, você vai falar tal coisa aqui da vida aí. Não é porque esse país, o Brasil, não sei o quê. Você já fica tipo, que o Brasil, a gente tá falando de outra coisa. Tipo assim, qualquer coisa a pessoa já leva, entendeu? Acho que isso é de uma forma menor, né? O que isso tem a ver com o inconsciente coletivo? Essa expressão, esse irromper, não é? Desse ego. Qualquer experiência que o ego tenha com o inconsciente coletivo é uma experiência luminosa. É uma experiência que ela é tão rica em complexidade que o ego não tem capacidade para lidar, né? Ele vai ter que desenvolver formas, como a gente estava falando aqui, sintomas ou símbolos, de lidar com isso que apareceu para ele, né? Para o Jung, a experiência sempre vem primeiro, né? Meu fenomenologia. A experiência precede a explicação. Então, quando esse conteúdo, todo complexo, a base dele, a raiz dele é no inconsciente coletivo, mas isso não quer dizer que ele vai ter traços do inconsciente coletivo tão fortes como em outros casos, né? Por exemplo, complexo materno, não é sempre que tu vai lidar com a figura da grande mãe, por assim dizer, né?
Tu vai lidar possivelmente com, enfim, tua relação maternal, e tu vai lidar com isso, então, mas quando a pessoa lida diretamente com o inconsciente coletivo, é como se ela estivesse tendo acesso ao arquétipo diretamente. E o arquétipo, ele não tem uma moral. Ele não é positivo nem negativo. É a reação da consciência, é como você vai reagir àquilo que vai gerar o adoecimento. Então, por exemplo, Paulo, quando estava indo para não sei aonde, está na Bíblia, eu não li a Bíblia, pessoal, então eu não sei dizer, se eu não me engano, tá? Paulo estava indo para alguma cidade e viu Deus. Teve uma experiência de viu Deus, né? Como ele fala, viu Deus no meio do caminho. Pronto, teve uma mudança de atitude, mano, pro resto da vida. No contrário aqui, no caso do filme, que a gente vê, é meio que ligado aos aspectos demoníacos, da maldade. Então é como se ela tivesse tido acesso à sexualidade sem o filtro da cultura. A mãe dela nunca ensinou para ela não sabia de nada, então ela teve acesso ao negócio meio cru, assim, meio primitivo, entende? É esse caráter primitivo que é o caráter do inconsciente coletivo, que é muito bem representado no começo do filme, na cena da escavação, né? É algo que é escavado, algo que é tirado de milênios, né? Boa, Gabriel. Obrigado. Valeu, galera da Espiral. É nóis, mano. Em vocês. Tamo aqui. Valeu, mano. Sempre bom lhe ver. E aí, Marina? Cadê? Fala aí tu. Oxi, pra que isso? Mas é porque quando tava falando dessa coisa de romper, tem até eu acho que é na primeira conferência do Vida Simbólica, que a gente estava até trabalhando no grupo de estudos, que ele fala dos fenômenos endopsíquicos, né? E aí ele fala de um deles chamado invasão, né? Que é exatamente quando ocorre um eclipse da consciência, né? Quando a consciência acaba sendo tomada aí por esses conteúdos inconscientes. E, se eu não me engano, ele chega a dizer que a pessoa vai tendo certas fantasias, né? Meio bastante violentas, né? Tipo, vou cortar o braço de uma pessoa, matar alguém e tudo. E aí a pessoa vai ignorando até o ponto em que ocorre esse eclipse aí, que seria uma coisa bem mais violenta. Por isso que ele chama de invasão, né? Porque aí realmente seria patológico. E eu achei esse trecho da primeira conferência muito parecido com o fenômeno que ocorre no filme, essa questão da invasão. Enfim, eu gosto muito desse filme, acho que ele é muito rico, pessoal. Tem muita coisa para falar sobre. Alguém fez alguma interpretação diferente, pessoal? Alguém, enfim, viu alguma cena que a gente não comentou, que não colocou nos slides? Mas eu queria só fazer, tipo, meio que um comentário barra pergunta, né? É tipo assim, ele no final entrega a medalha para ela. E aí quando tu falou até dessa parte que o Jung chega a falar no Aion, do objeto carregado de mana para que o herói, né, vá aos poços abissais do inconsciente. Mas aí ela passa por esse negócio todo da filha dela, e aí só no final ele entrega a medalha. Porque quando ele entregou a medalha, eu fiquei pensando, não é como se ele estivesse entregando para ela fazer a jornada. E aí eu fiquei... Aí eu te pergunto, né, o que tu acha disso? Ou... Acho que tem a ver com o que o Alex falou, tipo, é agora que ela vai começar a jornada dela. É como se ela estivesse pelo Vale das Sombras, né? E agora que ela passou pelo Vale das Sombras é que vai começar a jornada dela. Esse amuleto, ele meio que vê quase como que um relicário, não só do que aconteceu, mas como a gente falou, né? Esses objetos religiosos, eles são objetos que as pessoas que têm eles em casa fazem um investimento neles, inconsciente, depositam neles energia suficiente para eles terem algum poder, né? Na vida delas. Então, acho que daqui para frente esse objeto pode significar uma atitude religiosa da parte dela. Por mais que ela não vá começar a ir para a igreja todo domingo, ela agora não mais exclui a religião da vida dela, né? Não mais dá os ombros, como ela faz no começo do filme com as freiras. Tipo, é que esse povo ainda, tipo, né? Ainda anda assim, de alguma forma. Não sei. Simboliza a iluminação dela, né? Mas então esse processo que aconteceu com a filha dela, vocês acham que seria como se fosse um fortalecimento do ego dela para que ela possa fazer a descida, digamos assim? Certeza, ela e a filha dela, né? Porque não acabou, no filme não fica claro se acabou, mas no filme fica claro que a relação incestuosa era um problema e que
trazendo a frase que a gente tá lá no começo do filme, né? Mal contra o mal, que eu acho que é uma das melhores cenas do filme. É como se fosse, tipo, o surgimento do sintoma, né? Ou então o surgimento de uma coisa ruim no cenário familiar. Normalmente ele surge para dar conta de uma demanda maior ainda, né? De um adoecimento ainda maior. Eu acho que a gente pode pensar por aí, de alguma forma. Outra coisa que eu fiquei pensando é que a Reagan, ela tem 12 anos, então ela ainda não tem, digamos, não sei se eu posso até falar nesses termos, mas é como se ela não tivesse muito conteúdo ainda no inconsciente pessoal dela, por ela ter uma idade tão... Entendeu? E aí eu fiquei pensando se esse conflito dos pais dela também poderia fazer dela um receptáculo desse conflito e acabar gerando essa possessão também. As crianças, os sonhos delas são mais, não todas, né? Mas elas normalmente têm acesso ao inconsciente coletivo mais facilmente, exatamente por isso que elas não o revestiram de todo o conteúdo do inconsciente pessoal. E se a gente também extrapolar o conflito entre a mãe e o pai dela, né? Para a figura do Neumann fala da personalização secundária, né? Quando os arquétipos entram no corpo dos pais, a confusão aí, né? A ausência do pai e a mãe nega que a relação deles é ruim, enfim. Isso pode gerar um adoecimento, né? Se não ficar claro para a criança. Enfim. E mais uma coisa. Gente, se vocês não falarem nada, eu vou ficar falando aqui. Mas outra coisa, quando ela matou o namorado da mãe dela, né? Eu fiquei pensando também, meio que fazendo uma aproximação com a psicanálise, quase como se ela estivesse tentando ela estava eliminando, de fato, né? Porque já que ela matou o princípio castrador, o princípio da realidade, como se ela quisesse permanecer naquele estado dito psicótico, digamos assim, por causa da invasão. O psicótico, inclusive, ele renuncia da realidade, né? O neurótico, ele renuncia de partes da realidade e decora ela com as fantasias dele. O psicótico, ele não cria esses laços com a realidade, né? Sobrepõe a realidade com a... Se tu for ver, até lembra um pouco aquele exemplo do Lacan, do barqueiro, que ele chega a... Tu sabe aquele exemplo que o perverso esconde as malas, aí o neurótico obedece e o psicótico mata o barqueiro e leva do jeito que ele quiser, né? Também parece um pouco. A estrutura perversa, aí estamos no final aqui, a gente já pode ficar falando mais assim abertamente, né? Inclusive, eu acho que a gente devia estudar mais a estrutura perversa a partir da psicologia analítica, viu? Porque eu nunca estudei muito e é interessantíssimo, porque o perverso, ele gosta da lei, mas ele gosta da lei exatamente pelo fato de que ele gosta de ficar constantemente arrodeando ela e brincando com ela, entende? Que é muito interessante, velho. Ele tenta adaptar a lei à melhor forma possível, que ele possa, digamos assim, ser obediente a essa lei. Por isso que ele meio que engana essa lei direto, né? No caso do sexo, né? O perverso, na atitude sexual dele, ele tira mais prazer na decoração do ato do que do ato em si. Então, não se trata tanto do ato do coito. É exatamente quando ele decora o ato, ele introduz no ato todos esses arrodeios que ele tira o prazer dele daí, né? Muito interessante. Eu não sei como é que o Jung falaria disso. Eu não vi, eu já li bastante, eu não vi ele falando sobre a estrutura perversa ainda aqui nos livros. A gente podia depois fazer um estudo sobre isso aí. Bora, muito interessante. Por exemplo, para a pessoa que tem uma certa perversão com a comida, né? Não é só o sorvete, é botar o granulado, é você botar a amora no topo, bota lá Tipo, é exatamente sobre esses arredores da coisa, que o prazer ele é derivado daí, né? Exato. Muito interessante. E é isso que diferencia o perverso do neurótico, né? Ele acaba... Porque, por exemplo, no caso que tu falou da relação sexual, seria só o coito. Não teria mais... tipo assim, não tem beijo, não tem preliminar, tem nada. É só o coito, pronto. Mesma coisa da comida. Vai comer aquela papa lá do Matrix, né? Tem só aminoácidos aí, é isso que tu precisa. Tipo, só comer o que tu precisa. Não precisa botar sal, né? Açúcar. Não, é só ali você precisa só disso. Aí seria o neurótico. É justamente isso que diferencia ele do perverso do neurótico.
Sim. Certo. Enfim. Mas acho que o Hugo tem um livro bom sobre isso, depois eu vou pedir para ele. Tá vendo que nos stories dele estava lendo, enfim. Cadê? Quem é que tá aqui com a gente, pessoal? Ficou até o final aí. Tem mais alguém aqui da galera? Jéssica, Letícia, o Pedro. Vamos chamar um por um aqui. A gente também, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, a gente pode encerrar também, dependendo do pessoal aí. E aí, gente? Gente, eu achei incrível essa análise de vocês. Eu não assisti o filme, porque quando eu comecei a assistir esse filme, quando eu era mais novo, eu não consegui terminar de medo. Aí hoje a Gabi já assistiu todos, já tem as continuações que foram paia. Ela acabou de ver que vai ter um, que teve uma notícia ontem, que uma galera aí vai fazer uma continuação desse filme, só que descartando os últimos que lançaram. Vai ser realmente uma continuação fidedigna a esse que vocês acabaram de analisar. Então, aí, tipo, a gente gosta muito de, às vezes, pegar essas coisas e começa a maratonar, ver todos e tal, e aí a gente, assim que terminar aqui, eu vou jantar agora, na verdade. E vai assistir o Exorcista. Vou. Eu vou. E é isso aí, mas foi muito boa a apresentação de vocês, gente, de verdade mesmo. De Férias com Espiral, galera. Isso aí. Mas, que bom, pessoal, que vocês gostaram.